Louve ao Senhor nesta oportunidade. Adore ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Se você ainda não sentiu a presença dEle, peça a Ele para te visitar nesta noite. É impossível estar neste ambiente e não ser tocado pelo nosso Deus. É impossível estar aqui e não sentir a graça que nós estamos sentindo neste lugar. Capítulo 33 do livro de Êxodo, o verso é o de número 15. 33, verso 15. Eu quero aqui agradecer Arthur, Diácono Arthur, nossa irmã Tami, por este congresso maravilhoso ao qual eles estão juntamente com a liderança dos jovens desenvolvendo, e eu tenho certeza que será 3 dias marcados pela glória de Deus, amém? Eu sou pastor dessa igreja há quase 3 anos, congregando aqui há 13 anos. Então, receber um convite para ministrar neste congresso é motivo de muita alegria para o meu coração. É sinal de que os irmãos ainda não enjoaram de ouvir a voz de Deus através da minha boca, amém? Amém. Que Deus preserve o meu coração e a minha alma, sempre respeitoso e atento àquilo que Deus quer falar com vocês, amém? Eu só tenho uma certeza: Deus vai te encontrar nesta noite. Eu posso te garantir, porque não são as minhas palavras, é o que está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus hoje vem de encontro à tua alma, vem de encontro ao teu coração, para você sair daqui impactado pelo poder da palavra, amém? O capítulo 33 e o verso 15 diz assim: E ele disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Você pode repetir comigo? Só essa vez, eu não te peço para repetir de novo. Nós vamos todos em uma só voz. Se a sua Bíblia estiver diferente, eu vou narrar, você ouve e depois nós vamos fazer juntos, tá? E ele disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. No 3, 1, 2, 3. E ele disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Pode se assentar glorificando a Deus. Quem vai recitar este versículo é Moisés. E eu preciso entender, ou pelo menos tentar entender, o porquê Moisés, Arilson, vai ter tanta convicção para, de uma forma tão clara, de uma forma tão pessoal, de uma forma tão inteligente, declarar esta palavra para Deus. Moisés, ele tinha uma convicção na sua alma. Tamanha, Pedro, era a importância da presença de Deus estar com ele. Mas isso é algo que é construído ao longo de muito tempo. Moisés não acordou um dia e falou assim: a presença dele é tudo que eu preciso. Não. Moisés foi construindo ao longo do tempo o desejo e a capacidade de entender que a presença de Deus é prioridade. Eu sei que talvez aqui hoje neste congresso não vai ser suficiente para você já construir dentro da sua cabeça, uma vez que você já viveu muitos anos. Mas eu quero te dizer, para Moisés houve um dia que ele se encontra com Deus de maneira tão poderosa, a ponto dele realmente testificar que não há outro caminho a não ser andar na presença de Deus. Eu quero começar nesta noite, eu tenho tempo para falar isso para você, dizendo para você que talvez hoje, Thaís, você ainda não saia com essa convicção no seu coração, mas eu quero ministrar sobre a tua vida esta palavra: Deus já está começando,
movimentar algumas coisas aí dentro, e você já está começando a entender que não tem como viver longe da presença dele, não tem como viver sem a presença dele, que não tem como a presença dele estar em segundo ou terceiro plano. A presença dele é primazia no meu coração, a presença dele é o desejo que anela a minha alma, a presença dele é que me faz acordar todo dia e dizer: Deus, eu preciso mais de ti. A Bíblia diz que este menino Moisés vai nascer em um tempo obscuro, em um tempo que não era propício o nascimento de uma criança, porque a Bíblia diz que se levanta um rei e se esquece de tudo que Deus fez para o Egito através de José. Esse rei, ele anula, ele deixa para trás tudo o que aquele povo viveu, Pedro, através de José. A Bíblia diz que o faraó tem um sonho. Eles vão passar por 7 anos de vacas gordas, vacas magras, e naquele tempo Deus já tinha um José preparado para interpretar aquele sonho. Eles não vão ser exterminados da terra, porque Deus levantou um dos seus e colocou em um lugar desfavorável. Mas no lugar desfavorável, Deus abençoou toda aquela nação, porque havia um coração que confiava verdadeiramente nele, inserido no meio daquele povo. Eu preciso trabalhar algumas coisas com vocês no tempo que tem. Nunca se disse tanto, Arilson, sobre o tempo atual, as dificuldades, os problemas, tudo que nós temos enfrentado. Mas uma certeza eu tenho, Paulo, que assim como Deus levantou José para o Egito, Deus te levantou para este tempo. Assim como Deus levantou José para que aquele lugar não fosse exterminado, Deus te levantou para que nós continuássemos pregando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sei que não são tempos fáceis, mas eu sei que Deus olhou para você como olhou para José e falou: eu te escolhi. Te escolhi pela tua capacidade? Não. Te escolhi porque eu escolhi te amar. E porque Ele escolheu te amar, Ele te dá a oportunidade de viver o que poucos ainda viveram, ou que poucos ainda vai viver. Se você entender tamanho é o amor de Deus pela tua vida, você glorifica o nome dele nesta noite, dizendo: Deus, se o Senhor quiser, como João Pedro deu um grito aí, grita como ele gritou: me pega, Jesus, e me usa como a lâmpada para este mundo, como o sal para esta terra. Eu estou à tua disposição. Este faraó joga tudo por terra. Ele olha para o povo e tem medo, porque o povo, Larissa, está crescendo, o povo está multiplicando. Eu não sei se você tem essa convicção que eu tenho no meu coração. Eu ouvi, Juliana, muitos anos pessoas dizer assim: o que vai ser do evangelho amanhã? Quando os que estão hoje partirem, o que vai ser do evangelho? Sabe o que vai ser do evangelho? Essa multidão de jovens cheios da presença, gritando, anunciando, pregando, louvando, pastoreando, porque nós não somos uma geração perdida, mas nós somos uma geração achada, uma geração eleita, uma geração escolhida, e a glória de Deus se manifestará na vida de todos aqueles que escolherem dar lugar para Jesus. O povo está crescendo. Aí Faraó fala assim: Arilson, vamos controlar esse crescimento, nós vamos dar serviço. Os tijolos que eram dados para construir não serão dados mais. Para construir agora, eles terão que fabricar os seus próprios tijolos.
E a Bíblia diz que a carga de trabalho aumenta, fica mais difícil, fica mais pesado, mas não é capaz de fazer o povo de Deus parar de trabalhar. Fica difícil, fica pesado, mas não impede. O povo de Deus está pegando e amassando barro, colocando capim, fazendo tijolos, estão trabalhando duro, sofrendo o sol castigante, mas estão dizendo: nós sabemos em quem nós temos crido. Está difícil, Maico, pregar o evangelho, mas quando Deus encontra um corajoso, uma corajosa, o sol pode esquentar, o trabalho pode aumentar, as dificuldades se levantar, mas nada poderá impedir alguém que tem no seu coração o desejo de colocar a mão no arado, está entregue às mãos de Jesus, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Eu posso te dar uma palavra hoje, jovem: continua trabalhando, continua cultuando, continua indo para o ensaio regional da Almadepel, continua amassando tijolo, continua trabalhando, porque uma hora Deus olha para o céu e diz: eis que eu escolhi agora te dar descanso. O segredo para descansar é aumentar a intensidade do trabalho. Escuta, Jó, quer descanso, quer ser abençoado, quer ser próspero? Trabalha mais. Que aquele que não dorme, que não cochila, vai te encontrar no exercício do teu trabalho e há de manifestar a glória dele na tua vida. Faraó então aumenta a carga de trabalho, mas ele viu, irmã Naí, que não foi possível parar o povo que Deus chamou. Aí Denilson, ele vai falar: já que eles não pararam com o trabalho, a partir de hoje, qualquer menino que nascer, nós vamos matar. Escute-me, nós apresentamos a Annelise aqui na semana passada, Sueli, e pensa que alegria pegar uma criancinha no colo e apresentar ao Senhor. Eu preciso que você entre na mensagem comigo, jovem. Imagine agora, Pedro, estas parteiras fazendo o parto e pegando esses bebês recém-nascidos e entregando para os soldados, para que estas crianças fossem sacrificadas. Este, Carlos, era o cenário a qual Moisés tinha nascido. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para nem viver, mas Deus olhou e disse: esse não, esse eu quero para mim. Se parece muito com a minha e com a sua vida. Não era para nós estarmos aqui. As drogas já era para ter acabado com minha vida. A depressão já era para ter te consumido. Mas Deus olhou para você e disse: é meu, é meu, é meu. Mas o que o Senhor vai fazer com ele é meu, e eu escolho o que eu vou fazer. Mas qual vai ser o futuro dele? É meu, e o futuro dele está nas minhas mãos. Deus está falando para você nesta noite, jovem: você é escolhido e amado por mim. É por isso que eu privei você da morte. É por isso que eu não deixei que a tua história chegasse ao fim, porque eu olhei para você e escolhi te amar. Tem alguém que é amado por Deus aqui esta noite? Declara para ele, agradeça a ele pelo seu amor. Ele olhou para Moisés, e a Bíblia disse, Thaísa, que os seus pais o esconderam durante 3 meses. Eu fico vendo, Carlos, o Tiago anda para um lado, anda para o outro, e já está quase conversando, Lídia, com poucos meses. Os pais que aqui estão sabem que não é uma tarefa fácil conseguir
com que uma criança fique em silêncio. Mas a Bíblia diz que os pais conseguiram fazer com que Moisés ficasse escondido durante 3 meses. Eu só tenho uma convicção no tocante a este assunto: Deus esconde aqueles que Ele ama. Deus esconde aqueles que Ele tem um projeto. Talvez você está cobrando que as pessoas não estão te vendo. Talvez você está cobrando que as pessoas não reconhecem a tua vida. Mas há uma palavra do céu: eu estou te escondendo, porque quando eu te tirar deste esconderijo, eu farei algo estrondoso na tua vida. Eu preciso repetir isso para pelo menos 3 pessoas que tenham fé. Eu estou te escondendo, porque quando eu te tirar deste esconderijo, o que eu vou fazer na tua vida vai ganhar notoriedade, e todos verão a minha mão sobre a tua vida. Passaram 3 meses. O que fazer agora? Joquebede precisa tomar uma decisão. Não dá mais para esconder. Não dá mais, Juliana, para ficar no anonimato, porque Deus já tinha um projeto. Escute-me. Entenda até quando Deus vai te permitir ficar escondido. E esteja atento para ouvir a voz de Deus quando Ele te mandar sair do esconderijo. Tem momentos, Maico, do nosso ministério que Deus nos manda esconder. Deus nos manda calar. Deus nos manda ouvir. Deus nos manda, Wellington, nos sentar. Mas isso é uma ordem momentânea. Moisés precisa estar atento para ouvir, ainda mesmo que uma criança. Joquebede precisa estar atenta para ouvir que o tempo de esconder acabou. É tempo de sair para fora. Eu estou pregando para alguém que está pensando que vai ficar escondido o resto da vida. Eu estou pregando para alguém, Esther, que escondeu, que foi escondido por Deus, para que fosse preservado de algumas coisas, e Deus preservou por um tempo, e agora Deus está gritando: sai, porque eu tenho uma grande obra na tua vida. E alguém está dizendo: não, eu prefiro ficar escondido, eu prefiro não cantar, eu prefiro não pregar, eu prefiro não congregar. Mas Deus está dizendo para você: eu te escondi o tempo que foi necessário. A minha palavra, Joquebede, agora é esta: coloca ele na beirada do rio e deixa que eu vou dar direção na vida dele. Eu tenho uma palavra para o seu coração, jovem. Vai ficar escondido até quando? Vai fugir do teu chamado pastoral até quando? Vai fugir desta unção que Deus derramou na tua cabeça até quando? Até quando vai escolher congregar aonde não te usam, porque é cômodo ficar ali, quando Deus está falando para você: eu quero e eu preciso te levantar? Até quando você vai falar para Deus o que você quer fazer, quando na verdade Deus disse: chega, já escondeu tempo demais. Durante 3 meses eu guardei e ninguém encontrou. Escute a palavra do Senhor para você. Mas se continuar escondido, vai chorar. Uribicanto faça comanai. Se continuar escondido, vai chorar, e o seu choro vai provocar a sua morte. Sai do esconderijo e se coloque à disposição daquele que te chamou, porque Ele é quem cuida da tua vida. Escuta, Felipe, não adianta darmos desculpas para Ele, porque quando Ele tem, Gustavo, um projeto na nossa vida, é Ele que cuida de nós. A Bíblia diz que Joquebede, então, Thaísa, vai fazer um cesto, betumar este cesto com juncos, vai pegar o menino, colocar ali dentro, pegar este cesto, pastor Anderson, e colocar
à beira do rio. Alguém pode olhar, Wellington, para este texto e pensar que a mãe abandonou seu filho. E eu já ouvi, Renato, muitas pessoas pregar, dizendo que Joquebede abandonou Moisés. Mas não, ela posicionou ele aonde Deus iria o encontrá-lo. Eu preciso entregar uma verdade para o coração de alguém nesta noite. O meu ministério, irmãos, é de cura, e Deus está curando a alma de alguém. E é assim que Deus me chamou para pregar. Joquebede não abandonou seu filho. Joquebede pegou ele e posicionou em um lugar estratégico, para que Deus pudesse fazer a filha de Faraó encontrar o menino. Você está aí? Diz amém. Não foi abandono de quem te amava, foi um posicionamento para que se cumprisse na tua vida a vontade de Deus. Você não sofreu o abandono dos teus pais, você não sofreu o abandono da tua família, não. Eles apenas te posicionaram no lugar que você precisava estar, para que a boa e potente mão do Senhor te alcançasse. A sua mãe não quis te abandonar, o seu pai não escolheu te abandonar, mas por que me colocaram ali? Porque foi ali que Deus falou: eu vou encontrar. Quando a nossa visão grita, você foi abandonado, o céu grita: eu te achei. Tem hora que nós precisamos ser abandonados por este mundo, para dar espaço para o céu nos achar. Tem muita gente encontrada aqui esta noite por todo mundo, acessado por todo mundo. Todo mundo sabe do seu coração, todo mundo sabe quem você é, mas aquele que verdadeiramente quer mudar a sua vida está dizendo: seja abandonado por este mundo para que eu possa te encontrar. A Bíblia diz que a filha de Faraó então desce para se banhar e encontra o menino. Ela pega o menino, leva para o palácio, porque é sempre assim, Miltinho. O que foi preparado para ser a nossa derrota, Deus pega e transforma em bênção. Milene, quando os irmãos de José lançam ele na cova, eles só estão, Esther, dando um passaporte para José e dizendo: vai viver os planos de Deus na sua vida. Quando a mãe de Moisés pega ele e coloca a Larissa na beira do rio, ela está falando assim: até aqui eu posso te trazer, mas aonde ele quer te levar, eu não posso. É por isso que eu te deixo até aqui, e daqui para frente você vai precisar confiar exclusivamente nele. Eu tenho uma palavra do céu para a tua alma. O seu problema é que você confia demais no que as pessoas podem fazer para você. O seu problema é que você espera demais no que as pessoas vão fazer para você. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: se você entendesse que os abandonos que a vida te deu, não é para você ficar lamentando, mas é para você entender que dali para frente é Ele que te sustenta. A Bíblia diz que então este menino vai para o palácio. Miriam aparece no cenário e oferece para ela: eu tenho uma mãe para amamentar este menino. A filha de Faraó então fala com ela: busque-a, que eu vou pagar para ela. Nós conhecemos a história. É engraçado, né, Mirlene? Porque quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós somos recompensados por fazer aquilo que nós mais amamos. Não é, Esther? Escute, a mãe teve o privilégio, Juliana, de amamentar. Isso já era algo sobrenatural, mas ela ainda recebeu para isso. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando ao seu coração. Isaac, nós temos o privilégio de adorar a Deus,
mas Ele ainda escolhe nos abençoar. Porque se nós adorássemos a Ele e Ele não fizesse nada, Pedro, por nós, já era o suficiente, porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Mas Ele olha e diz assim: eu ainda quero abençoar, mesmo já tendo pagado um preço. Eu ainda quero abençoar. Não vai só amamentar a criança, vai receber para fazer isso. Escute o que Deus está falando ao seu coração. Quando você está no centro da vontade, você não só é abençoado por Ele, mas você desfruta das bênçãos dEle enquanto serve. Tem bênçãos de Deus para a sua vida nesta noite, jovem. Além dele ter te curado, além dele ter te tirado da onde Ele te tirou, Ele está dizendo: eu ainda quero mais, eu quero te abençoar ainda. Como fiz com Joquebede, quero fazer com você. Eu não precisava, mas eu escolhi te abençoar. Ela amamenta. O menino então agora pega tamanho, robustez, crescimento. E tem algumas coisas, Igor, que eu preciso entender. Que é tão lindo quando eu ouço falar a história de Moisés, mas eu preciso entender quais foram, Léo, os caminhos que ele teve que percorrer, irmã Kátia, até se tornar quem ele se tornou. Moisés vai tomar robustez, ele vai crescer. E agora, Larissa, ele já não é mais um menino que foi deixado à beira do rio. Agora ele é um príncipe do Egito. Vocês estão aí? Ele é um príncipe, Gil. Um príncipe. E a Bíblia diz que ele ouve, irmã Naí, a história do seu povo. Escute-me. Ele ouve, Igor, a história do seu povo. É lindo quando nós ouvimos Moisés dizer: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Mas aqui, Gustavo, Moisés já está inserido no meio do povo, e ele já é o líder do povo. Uma das maiores atitudes que mostra o caráter de Moisés não é esta palavra. Uma das maiores características na vida de Moisés é ele olhar e dizer: eu posso escolher continuar sendo príncipe do Egito, mas eu escolho ser escravo do Deus dos meus pais. Aqui, quando ele diz que ele não iria sem presença, ele já tinha visto sarça pegar fogo. Mas aqui não. Ele só ouviu o que a história dizia acerca dele. Ele disse: se esse Deus fez tudo isso pelos meus, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho por este Deus. E não adianta você dizer que precisa e quer a presença, se você não tiver coragem de trocar o reinado que o mundo te oferece para viver como um escravo dele. Moisés falou assim: eu preciso e eu quero ser escravo deste Deus que fez tanto pelos meus. A Bíblia diz, Tarsis, que tem um soldado batendo em um hebreu. Moisés, Kleber, então sai em defesa deste hebreu. E a Bíblia diz que, vendo ele que não tinha ninguém, feriu o soldado. No outro dia, Juliana, ele vê outra briga. E quando ele vai apartar essa briga, um fala para ele: você vai nos matar como você matou o soldado? Eu aprendo, Igor, aqui uma verdade. A Bíblia diz, e se a Bíblia diz, eu preciso acreditar, que naquele momento só estava Moisés, o soldado e o homem que estava apanhando. Moisés matou o soldado, o homem foi embora. Moisés não contou para ninguém o que ele fez. Quem contou? Quem contou? O homem que estava apanhando. Eu preciso aprender algumas coisas. Eu não preciso entrar
eu não devo entrar em brigas que não são minhas, porque eu pago um preço muito grande para lutar uma batalha que não é minha. Escute-me, você já tem briga demais para você lutar, você já tem batalha demais para você lutar, para você ficar procurando o problema. Há uma palavra do céu nesta noite, jovem. Entenda, mesmo se você errar, eu vou consertar o seu erro, mas o seu caminho, ele vai ser maior, porque você escolheu fazer o que eu não te mandei fazer. Deus vai usar Moisés, o nome de Deus vai ser glorificado na vida de Moisés, mas tem algo, Thaís, ele vai passar 40 anos no deserto, fugindo do faraó, porque ele escolheu entrar em uma luta que não era dele. Escute-me, jovem, pelo amor de Deus, eu estou caminhando para o final. Tem batalhas que nós vamos precisar lutar, que Deus vai nos mandar, Isaac. Mas tome cuidado com as batalhas que você escolhe entrar por conta da sua impulsividade. Quando Moisés viu Renato, ele falou: eu vou entrar nesse negócio. E isso custou para ele muitos anos no deserto, porque ele não controlou sua impulsão. E que palavra boa para pregar para jovem, que se tem uma turma que age pelo impulso, pelo imediatismo, pela vontade de fazer o que é certo, mas querendo fazer o que é certo, nós também erramos. Nós precisamos entender que quem direciona a nossa vida e conduz os nossos passos é o nosso Deus. Moisés agora vai ter que fugir da presença do faraó, e Moisés agora vai se encontrar, Esther, no deserto, cuidando das ovelhas que nem suas eram. Escuta, Mariana, eu preciso entender o caráter deste Moisés, para entender o porquê a Bíblia vai dizer, Larissa, que Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. Porque eu não sei você, mas tem dias, Juliana, que eu oro e falo: Deus, fala comigo como o Senhor falou com Moisés. Eu não sei você, mas tem dia que eu olho para a palavra e falo: Deus, faz comigo o que o Senhor já fez na vida daqueles que o Senhor escolheu. Mas aí eu olho para mim e me pergunto se eu estou na condição que Moisés estava. Escute, Moisés vai fugir do faraó, mas ele não vai fugir das suas responsabilidades. Ele vai, Gustavo, para o deserto, mas não é para deitar e ficar vendo o tempo passar. Moisés, Carlos, me dá uma lição, que se eu não estou no lugar que Deus me mandou eu estar, e Deus está forjando o meu caráter, eu continuo trabalhando até Deus redirecionar o meu caminho e me colocar no centro da vontade dele. Essa conversa de que se Deus quiser Ele me encontra é para preguiçoso. Deus está dizendo para alguém nesta noite: enquanto você não é o grande pregador que eu falei que você vai ser, sirva do jeito que você pode. Enquanto sobre você não tem a graça que você tem me pedido, sirva com a graça que você tem mesmo. Enquanto você não está afinada, não está entoada para louvar do jeito que eu falei que eu vou te usar, vai adorando na tua simplicidade, porque eu não quero te encontrar parado, eu quero te encontrar, mesmo que seja cuidando de ovelhas que não são suas. Você consegue se colocar à disposição para cuidar daquilo que nem seu é? A Bíblia diz que Moisés então está cuidando dessas ovelhas. Quando ele olha e vê uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. É engraçado. Historicamente isso era algo comum, mas passava. O calor era tanto, o arbusto era queimado, mas uma hora o fogo acabava. Mas esse não. O fogo continua
queimando e não se apaga. Escute uma revelação da parte de Deus. Diferente dos outros fogos que pegavam por causa do calor, este fogo quem mandou foi Deus. Porque aquilo que vem do homem dura por um tempo, mas daqui a pouco acaba. Aquilo que vem do homem serve por um tempo, mas daqui a pouco vai embora. Mas o fogo que veio do céu, ele queimava aquela sarça e ela não se consumia, e o fogo não se apagava. A sua força vai embora, a sua coragem vai embora, mas o fogo do Espírito Santo que vem do céu e desce na tua vida, ele não se apagará, mas permanecerá eternamente queimando em nossos corações. Escute, o fogo está queimando a sarça e ela não se consome. O fogo está vivo, Esther, está aceso, está chamando a atenção, mas a sarça permanece intacta, porque aquilo que vem de Deus não é para nos consumir. Essa unção que vem sobre você e depois te deixa esmurecido, esse fogo, Pedro, que às vezes vem e me faz gritar, me faz pular, mas amanhã nem querer estar na presença de Deus, isso é fogo estranho. Porque fogo que vem de Deus, ele me aquece, mas ele não vai embora, ele permanece. O fogo que vem de Deus, ele queima, mas ele não queima a minha vida, ele queima os meus pecados, ele queima os desejos da minha carne, mas ele não me faz querer me afastar da presença de Deus. Moisés chega diante de um arbusto, uma árvore, algo comum. E eu gosto de Deus, que às vezes, irmã Andréia, somos nós que criamos padrões, Samuel, para Deus trabalhar. Uma simples árvore comum foi o que Deus escolheu para manifestar a tua presença. Deus usa as coisas comuns para falar com você. É porque nós estamos esperando um anjo descer do céu nessa noite de congresso, e as asas dele tocar em você aí, e querubim colocar brasa na sua boca. Mas Deus está falando: eu escolhi me manifestar em uma sarça. Poderia eu descer, fazer o que eu quisesse, mas eu escolhi algo comum para tocar o seu coração. E aí você está esperando e dizendo: Deus, que dia eu vou me encontrar com o Senhor? E Deus está dizendo para você: era eu naquele louvor que tocava no som do teu carro, era eu naquela brisa suave que batia em você, você se arrepiava todo pensando: meu Deus, o que é isso? Era a presença dele. Mas você está esperando algo sobrenatural, e Deus está dizendo: eu escolhi te visitar de uma maneira simples, porque quando eu me manifesto, a grandeza não está em quem ou o que eu uso, mas está na minha presença naquele lugar. Não tinha nada a ver com a sarça, não tinha nada, tinha a ver com a árvore, tinha a ver com a presença de Deus. Até Moisés subir ali, se encontrar com Deus, aquele era apenas um monte. Mas quando Deus se manifestou, ele disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar que tu pisas é santo. Quando aquele lugar se tornou santo, fizeram ali um altar, ungiram, nada. Aquele lugar se tornou santo quando Deus escolheu descer nele. Escute uma verdade do céu para a tua alma: a santidade que nós precisamos, ela só acontece quando a presença de Deus se manifesta nas nossas vidas.
Não adianta buscar a santidade se não buscar a presença. A santidade, a separação, ela só vem quando a presença me alcança. Porque se eu não tenho presença, eu não tenho força. Se eu não tenho força, eu desanimo, eu canso, eu paro. E é por isso que Moisés vai dizer: sem a tua presença nós não vamos. Porque nós podemos até sair, mas sabemos que em algum momento nós vamos fraquejar. Escute, Moisés agora ele ouve do Senhor aquilo que eu e você ouvimos todos os dias. Na Bíblia Sagrada, Igor, 365 vezes você vai ver a expressão: eu estou convosco. Uma para cada dia. Eu acho lindo quando nós fazemos a exposição da palavra de Deus e admiramos o quanto Deus usou Moisés. Mas o mesmo Deus que disse para Moisés: vai, que o eu sou está te enviando, te trouxe aqui para reafirmar o que ele já te falou. Sou eu quem cuido de você, sou eu quem conduzo os teus passos, sou eu quem direciono a tua vida, sou eu quem dou direção, sou eu quem dou o caminho, sou eu quem te faço prosperar, sou eu quem te faço vencer, sou eu quem te faço triunfar no meio da dificuldade, no meio da escassez, no momento da tua tristeza. Sou eu que estou com você. Eu quero te fazer uma pergunta: parou por quê? Porque você acha lindo Deus fazer com Moisés, mas Ele está dizendo para você: em Moisés eu já fiz, Moisés já está com Ele na eternidade. Ele quer fazer em você agora, Ele quer fazer na tua vida agora. Até quando nós vamos ficar aqui falando que Deus fez na vida de Pedro, Tiago, João, de Moisés, de Davi, de Sansão, e não vamos abrir nossa boca para declarar: Deus fez na minha vida, Deus usou a minha vida, Deus se manifestou para mim. É lindo uma sarça que queima, mas mais lindo que uma sarça queimando é um coração que clama, é um coração que arde na presença dEle. A sarça passou, ela não vai queimar mais, mas teu coração está aí. E Deus está dizendo: o que eu fiz na vida de Moisés eu também posso fazer na sua. O que eu fiz na vida daqueles que eu amava, eu posso fazer na sua. Eu falei face a face com Moisés, mas eu posso falar com você. Eu encontrava com Moisés todas as vezes que ele queria falar comigo e que eu queria falar com ele, porque havia fidelidade no nosso relacionamento. Ô Moisés, ele só gritava: eis-me aqui. Deus está dizendo: quer queimar? Esteja disponível. Quer queimar? Esteja sensível. Ah, se Deus gritar seu nome hoje e escolher queimar seu coração, só quem está disponível para ser queimado pelo Espírito Santo. Começa a glorificar a Deus nesta noite, porque eu venho de um propósito, e é o que eu peço ao Senhor durante todos esses dias que eu estou me preparando, é para que Deus nesta noite batize jovens com o Espírito Santo, é para que nesta noite nós vejamos a mão de Deus se manifestar com grande poder e glória neste lugar. Mas Deus está perguntando: seu coração está disponível? Ô Moisés, eis-me aqui. Mas e as ovelhas? Não são mais problemas meus. Depois que eu ouço a voz dele me chamando, eu preciso fazer o que ele me mandou fazer. Eu estou terminando. Não adianta você mostrar para Deus as suas desculpas, porque Moisés tentou. Não adianta você dizer: Deus, mas e os estudos? E minha família? E meus filhos? E fulano? Deus está dizendo para você:
Quer viver ou não? Quer viver ou vai continuar dando desculpa? Quer experimentar ou não? Isso é escolha, irmão. O evangelho, Juliana, ele é proposto, ele não é imposto. É por isso está que nem todos herdarão o reino do céu, porque é uma escolha. E hoje Deus está perguntando: você quer queimar na minha presença ou não? Você tem direito de continuar assistindo o culto, sendo espectador, entrando aqui, saindo todos os domingos e contando o que Deus fez na vida do pastor Paulo, na vida do evangelista Arilson. Mas Deus está falando para você: se você escolher ouvir a minha voz e se colocar à disposição, você não vai mais contar o que eu fiz na vida dos outros, você vai ter suas próprias experiências. Não vai ser mais a sarça do vizinho que queimou, vai ser a sua, que queimava e não se consumia. Vai ser você que vai dizer: Deus me visitou e fez algo novo, algo extraordinário, algo grande na minha vida, que nem meus olhos viram, nem meus ouvidos ouviram, aquilo que Deus ainda vai fazer na minha história. Escuta, Felipe, ele vai com suas dificuldades em falar, com suas dificuldades em fazer, mas ele vai. Eu não preciso te impressionar, eu preciso te ensinar. Ele vai com suas dificuldades, mas ele foi. Ele foi, Davidson, não tendo o melhor português, mas ele foi. Ele foi, Igor, não tendo a condição que ele queria, mas ele foi. Ele foi, Milton, não quando ele estava pronto, ele foi quando ele ouviu. Nós vivemos em uma geração que ela sempre tem uma desculpa para não ir. E é por isso que Deus não nos usa da maneira que queria nos usar, porque Deus não está procurando crentes perfeitos, mas Deus está procurando crentes quebrados, de preferência aqueles que Ele mesmo quebrou, mas pegou o barro nas suas próprias mãos e fez de novo. Talvez você olhe para você e diz: eu não tenho condição. Talvez você olhe para você e diz: eu não sou digno. Mas Deus está dizendo para você: só começa, só começa. E depois, deixa que eu resolvo. Só desça as águas, só aceita o chamado, só aceita o convite. Não corra, não fuja daquilo que Deus tem para a tua vida, porque Deus está nesta noite reafirmando o chamado dele para a tua história. Ele foi, Thaís, e a Bíblia diz que Deus foi com ele em todos os momentos. A Bíblia diz que então ele tira o povo do Egito. Ele tira. A Bíblia diz que o Senhor endurecia, amolecia o coração de Faraó, até que Deus vai exterminar os primogênitos do Egito. A Bíblia diz que Moisés, então, conduzindo o povo, ele sai. Este povo agora está de frente do Mar Vermelho, que, Senhor Idivaí, aos olhos dos homens era uma dificuldade, mas para Deus era só mais uma oportunidade, Igor, de manifestar a sua glória. Você precisa de alguma maneira nesta noite sair daqui enxergando a vida de uma outra perspectiva, porque o seu problema é que você avoluma demais o mar. O seu problema é que você dá tamanho muito grande para coisas pequenas. E quando Moisés chega diante do mar, ele fala: Deus, e agora? Deus fala: o que tem na mão? Um cajado. E Deus fala: o que você tem na mão é suficiente para você vencer os seus desafios. E
você está dizendo para Deus: eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um carro novo, eu preciso de um bom salário, eu preciso de uma boa esposa, eu preciso de um bom marido. E Deus está dizendo: a única coisa que você precisa já está nas tuas mãos. E o que eu tenho na mão talvez não é nada, é só um cajado, mas o meu coração está cheio de fé, e a fé está me fazendo ouvir a voz dele dizer: se eu tocar este cajado no mar, as águas vão se abrir. Mas como vai ser? Eu não sei. Eu escolhi confiar. Mas se eu me envergonhar, não tem problema, porque o meu nome nunca prestou. Quando eu estava no mundo, eu era chamado de drogado, eu era chamado de alcoólatra, eu era chamado de tudo que não presta. Agora eu não me preocupo mais com o meu nome, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que ficou para trás já era. Eu sigo olhando adiante para Cristo Jesus. Então, quando eu toco o cajado no mar, eu não estou mandando o meu nome, eu estou dizendo: eu não posso. Mas aquele que está comigo, se quiser, abre esse mar agora. A Bíblia diz que ele toca. O mar se abriu? Não, porque não é no toque das minhas mãos, é na hora que ele escolhe fazer. A Bíblia diz que Moisés está tocando aqui e nada acontece, mas do lado de lá vem um vento oriental tão forte que rasga as águas no meio. Escute, você está tocando faz tempo, e talvez teus olhos ainda não viram, mas Deus já soprou o vento. Você está orando para tua filha faz tempo, está orando para o teu filho faz tempo, está orando para o teu casamento faz tempo, está orando para Deus abençoar a sua vida estudantil ou profissional faz tempo, e talvez você não está vendo o resultado, mas eu venho como boca de Deus dizer para você: o vento já saiu de lá, daqui a pouco as águas se rasgam na sua frente, você não entende como aconteceu, você só passa pelo meio do mar. Que vento é este, Pedro, que rasga o mar ao meio, seca o fundo do mar? Escute-me, a Bíblia diz que passaram em pés secos. É este vento que está empurrando as águas, separando elas. Ele é capaz de empurrar as águas, separá-las, mas não é capaz de parar o povo de Deus marchando no meio dele. O vento está soprando. Tem alguém perguntando: como é que ainda não morreu? É porque quem está soprando o vento também está do meu lado. A tempestade está aí, o problema está chegando, o problema é visível, e alguém está perguntando: como é que ainda não morreu? Porque aquele que permitiu o problema vir sobre você é o mesmo que te pegou pela mão e te disse: vou te fazer chegar lá do outro lado. O vento não faz o povo voltar para trás, pelo contrário, o vento que rasga o mar é o que motiva os hebreus continuar caminhando. O problema que você está passando não pode te fazer andar para trás, ele tem que fazer você caminhar para cima dele, dizendo: eu estou chegando, porque quem está comigo é maior do que você. Eu estou chegando, porque quem está me conduzindo é maior do que você. E aí, quando eu chegar do outro lado, fique tranquilo, quando eu colocar o pé do outro lado, eu vou cantar, eu vou dançar e eu vou glorificar o nome dele, porque mais uma vez ele me deu a vitória. Eu estou pregando para uma geração que vive no meio de problema, é um problema atrás do outro. Nós nem conseguimos superar um problema, o outro já está dizendo: eu estou aqui. Mas em todos Deus está dizendo: eu sou com você, farei eu você triunfar sobre todos eles. Se você crer, você vai dançar do outro lado. Cadê a geração que quer dançar do outro lado? Cadê a geração que quer dançar na presença de Deus, dizendo: Deus, obrigado por ter me feito vencer mais essa dificuldade? Eu não oro a Deus para Deus me livrar de problema, isso é impossível.
Eu oro a Deus, Isaac, para Deus me dar força para lutar as minhas batalhas, porque eu sei que cada batalha que eu venço, o nome dele é glorificado. E este é o povo, Esther, que viu tudo isso. Chegou do outro lado, Thaísa, teve sede. A Bíblia diz que Moisés chega em um lugar, Manaí, chamado Mara, águas amargas. A Bíblia diz que Moisés joga um galho e as águas se tornam doces. O povo bebe. Aí o povo começa a reclamar, irmã Milene, de comida. Deus fala: rapaz, se o problema é comida, deixa comigo, eu mando do céu. É este o povo que Deus estava conduzindo. Todos os dias, ao acordar, Sueli, não tinham que esperar. Quando acordavam, Deus já tinha mandado. É você que fica correndo atrás da bênção, sendo que Deus falou que as bênçãos do Senhor, elas te seguirão. Está desesperado por quê, irmão? É mais fácil para Deus resolver este problema seu, ou alimentar milhões de homens, mulheres e crianças no deserto? É mais fácil para Deus resolver este problema seu, ou fazer miudinho sandália crescer no pé de acordo com que as crianças vão crescendo? É mais fácil para Deus resolver este probleminha nosso, ou Deus fazer o que Ele fazia? Mandava uma coluna de nuvem para tampar o sol e uma coluna de fogo para aquecer o povo. Qual é o seu problema que Deus não pode resolver? O meu único problema é a falta de crer no poder das tuas mãos. A Bíblia diz que Moisés, então, conduzindo o povo, em um determinado momento Deus chama Moisés. Moisés sobe no monte. Moisés demora para descer. O povo então faz um bezerro de ouro e começa a adorar. Eu terminei. Escute. Eles começam a adorar um bezerro de ouro. E lá de cima Deus fala assim: Moisés, se afasta da minha presença, porque eu vou exterminar. Escute, a minha ira acendeu e eu vou acabar com este povo e vou tirar de você uma grande nação. Sabe o que Moisés vai dizer, Gil? Senhor, o que os inimigos vão dizer acerca do Senhor? Escute, não tem nada a ver com tirar uma nação de mim, tem a ver com o cumprimento daquilo que o Senhor prometeu. Eu não quero ser reconhecido pelo que o Senhor fez na minha vida, se para que isso aconteça outros precisem morrer. Escute, jovem, se você precisar matar alguém para o seu ministério aparecer, larga o ministério. Se você precisar crescer criticando o outro que prega, o outro que canta, se você precisar humilhar aquele que canta para você sobressair, deixa para lá. Moisés está dizendo: eu não quero uma nação saindo de mim, eu quero que o seu nome seja glorificado, porque nunca teve a ver comigo, é tudo do Senhor, é para o Senhor, todas as coisas é para a exaltação do teu santo nome. Olha o caráter de Moisés, Thaís. Moisés escolheu não ficar num palácio como um príncipe, e Moisés escolheu não ter tirado dele uma grande nação. É lindo falar: se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Mas o que mais me marca, Denise, em Moisés, é dizer: eu não quero ter o meu nome escrito como aquele que deu uma descendência do povo de Deus. Se a história de Abraão, se a história de Jacó, se a história de Isaac for apagada, eu prefiro que o Senhor risque o meu nome, mas que cumpra na vida daqueles o que o Senhor prometeu. Vocês estão aí? Caráter substitui qualquer outra coisa neste mundo. Eu não quero só chegar, mas eu quero chegar vendo do meu lado aqueles que Deus também prometeu.
Escute-me. Se você precisar, e eu terminei agora. Se você precisar destruir a vida de alguém para você chegar onde você quer, se prepare, porque vai ter consequências. Não toca em quem Deus levantou. Não tenta matar quem Deus livrou da morte. Não tenta ofuscar quem Deus escolheu e derramou a presença dele. Moisés falou: eu não. Então, Juliana, Deus falou: então desce, Moisés, e manda que esse povo tire suas vestimentas. E aí, Igor, Moisés desce, se revolta, quebra as tábuas da lei, tira a tenda da presença de Deus de dentro do arraial, leva para fora. O que antes todos, Mariana, podiam assistir de perto e ver o manifestar de Deus, agora só podiam olhar pelas costas. Porque Deus vai dizer que o povo era obstinado. O povo era obstinado em fazer o que não agradava os olhos do Senhor. Deus falou assim: Moisés, eu não posso ir no meio de vocês, porque se eu for, eu vou matar vocês. Leia o texto. Se eu estiver no meio de vocês, eu vou exterminar vocês, porque vocês são homens e mulheres de corações ruins. Escute a palavra de Deus, que mesmo depois de ter visto o mar se abrir, de comer o que eu mandei do céu, de beber da água que eu fiz brotar da rocha, que mesmo depois de ter visto tudo que eu fiz, vocês olharam para trás e tiveram saudade de comer pepino, alho e cebola. Escute, jovem, eu terminei. Tem hora, Arthur, que eu olho para trás e digo assim: meu Deus, quando eu estava no mundo era tão mais fácil. Volta a comer pepino, volta a comer alho e cebola. Mas Deus está dizendo para uma geração nesta noite: eu não quero exterminar vocês, eu quero andar com vocês. Eu não quero que a minha ira se aplaque contra vocês, não. Eu quero me manifestar no meio de vocês. Aí a Bíblia diz que Deus então se manifesta e fala para Moisés, verso 14: e ele disse: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Vamos louvar, Esther? Deus falou para Moisés: pode vir, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Mais uma vez eu quero falar do caráter de Moisés. Deus está falando para quem? Moisés. O que Deus falou com Moisés? Eu irei contigo e a minha presença te dará descanso. Sabe qual é a resposta de Moisés? A mesma que ele deu para o Egito. A mesma, Igor, a mesma que ele deu quando Deus ofereceu para ele tirar dele a nação. Sabe qual a resposta foi de Moisés? Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Fica de pé. O que Moisés está dizendo, Thaís, é o seguinte: Deus, eu não quero a tua presença só para mim. Se eu tiver paz, mas ver que o teu povo não tem a tua presença, eu não quero a tua paz. Eu quero que a tua presença vá comigo, mas eu quero que ela vá com os meus filhos também. Eu quero que a tua presença vá comigo, mas eu quero que ela vá com os meus amigos também. Pega na mão de alguém que está do seu lado, com muito respeito. Pega, é profético isso aqui. Pega, fecha o corredor. Pode pegar na mão. Nós estamos dentro de um ambiente profético, um ambiente santo. Moisés disse assim: se a tua presença não for conosco, nós não vamos sair, porque não é sobre mim, é sobre todos que estão ao meu redor. A presença dele
Não pode se manifestar, Isaac, só na igreja do São Geraldo. Eu quero a mesma presença que impacta o São Geraldo, impactando a Lagoa. E a mesma presença que impacta o Lagoa, impacte Vera Cruz. E a mesma presença que impacta Vera Cruz, impacte a sede. E a mesma presença que impacta a sede, impacta Pedro Leopoldo. E todos nós possamos sentir a presença dele. Eu não quero só para mim. Eu não quero queimar sozinho. Eu não quero estar em um culto falando línguas estranhas enquanto tem uma igreja chorando e gemendo por dores. Eu quero estar em um ambiente profético, onde eu sou impactado com a presença, mas quem está do meu lado sinta a presença. Aonde a presença grita na minha alma, mas quem está do meu lado sinta a presença, porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. A presença não é só em mim, mas em todos que estão ao meu redor. Eu quero impetrar uma palavra na tua alma nesta noite. O segredo do ministério de Moisés nunca foi, Larissa, nunca foi outra coisa a não ser um coração apaixonado por outras almas. Quer ver Deus te abençoar? Ama quem está do seu lado. Quer ver Deus te abençoar? Chora de ver alguém do seu lado num culto como esse, não sentindo a presença. Sai do seu lugar, abraça alguém e fala: Deus, pega ele, pega ela. E Deus vai olhar para você e dizer: eu conheço esse coração, eu já vi esse coração. Quando eu ofereci para um homem uma bênção, ele disse: não quero, eu só quero se for para todo mundo. Tem gente que está pedindo Deus carro, tem gente que está pedindo Deus casa, mas Deus está ouvindo a oração de alguém que está dizendo: Deus, me visita com teu Espírito, visita minha casa com teu Espírito, visita minha família com teu Espírito. Tem gente que está juntando tesouro para deixar para os filhos, mas ainda tem remanescente dizendo: Deus, eu não quero nada. O que eu quero? A tua presença na minha casa, a tua presença na vida do meu filho, na vida da minha filha, na vida do meu esposo, na vida da minha esposa. Eu não preciso de nada a não ser a tua presença. Vamos adorar a Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Ministro o que está no teu coração, porque o Espírito Santo está descendo uma graça sobre a tua vida. Há uma graça descendo sobre a vida desta jovem nessa noite. Deus vai fazer na sua, mas Deus vai fazer daquele que está do teu lado também. Deus quer te dar, Nayara, uma unção para louvar, mas vai derramar sobre a vida do teu noivo também uma unção para pregar. Deus quer usar, meu tio, uma unção para pregar a palavra, mas também vai usar a tua esposa. Deus vai usar Natan. Deus vai usar e vai derramar graça sobre você, vai derramar também sobre a Thaísa, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Ele não vai limitar o poder, a unção, a graça. Eu quero ver se você é corajoso essa noite, segurando a mão de alguém, ministra a presença sobre ele, porque talvez ele chegou aqui fraco e ele precisa de um Moisés falando: Deus, eu não quero ir sozinho, faz ele ir comigo. Ministra aí, faz ele ir comigo, faz ela ir comigo, faz ela sentir o que eu estou sentindo, faz ele sentir o que eu estou sentindo. Vai, nesta noite, ministra a palavra de Deus sobre a vida de alguém.